Você sabe falar inglês fluente ou já teve oportunidade de fazer intercâmbio? A gente sabe que essa não é a realidade de muita gente, mas pode mudar vidas. É o que vamos falar hoje no nosso Educa Podcast. Mas antes de começar o bate-papo, curte esse vídeo, compartilha, comenta e se inscreva no canal para a gente conseguir continuar o projeto. Bom, deixa eu apresentar minha convidada de hoje, é a Ariane Noronha. Ela é jornalista e fundadora da Sou Bilingue. Tem uma história muito bonita, a educação mudou a sua vida e você resolveu aí criar uma ONG para também ajudar a mudar a vida de outras pessoas. É isso, né, Ari? Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. Exatamente, né? Enfim, uma trajetória que tem inspirado outras pessoas também, né? Minha vida mudou muito desde a criação da Sou Bilingue, aí, desde 2018. Vamos começar então falando como a educação mudou a sua vida. Você também teve mudanças aí, oportunidades a partir do inglês, do intercâmbio, como é que foi? Exato. Bom, minha história ela se conecta muito com a história da Sou Bilingue, né? Então a Sou ela foi fundada muito por causa da transformação da educação na minha vida, né? Principalmente com relação à língua inglesa. Eu vim de escola pública, não aprendi inglês na rede pública de ensino, né? A gente sabe das dificuldades aí de aprendizado e depois que eu concluí minha faculdade de jornalismo, eu também sou jornalista, eu descobri um programa de babá nos Estados Unidos por meio de uma amiga de infância que mudou a minha trajetória completamente. Sempre tive o sonho aí de viajar para fora, pisar em outro país, principalmente depois que eu comecei a trabalhar como recepcionista num shopping e via meus chefes indo para Las Vegas, para Orlando, para Inglaterra, enfim. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Só que pra gente que vem de escola pública, meus pais na época minha mãe era manicure, meu pai é auxiliar de almoxarifado, então não é uma realidade muito próxima. E aí, eu lembro que essa minha amiga me apresentou esse programa, resolvi seguir os passos dela mesmo sem inglês, assim, fui reprovada na primeira entrevista da agência para você ficar disponível para essas famílias, para que você possa ir para fora, né? E a partir do momento que eu consegui essa aprovação, fui para fora em 2014, o meu mundo se abriu, né? A minha visão de mundo, né? Ela ampliou muito a ponto de eu criar a Sou Bilingue, né, depois dessa minha experiência, com o intuito de ajudar pessoas, né, a democratizar, na verdade, o ensino de inglês para jovens que vêm da rede pública de ensino e também possibilitar com que eles realizem o sonho do intercâmbio. Então, enfim, essa é a nossa missão, é o nosso trabalho, e o inglês mudou a minha vida, né, enfim, toda essa jornada aí de vamos fazer 7 anos agora em abril. E muita transformação, né? Muita coisa acontecendo. A gente ganhou o prêmio de melhores ONGs também em 2023. E é isso, assim, toda essa jornada voltada ao inglês e à educação. Então, acho que a educação, de fato, muda a nossa vida completamente. Com certeza. Você ficou quanto tempo lá fora? Como é que foi aí essa sua experiência do intercâmbio? Eu fiquei 1 ano e meio, então de 2014 até o final de 2015, né? No comecinho de 2014, em maio ali. Cuidei de 3 crianças. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade para me comunicar com eles, porque, como eu falei, eu não tinha o inglês, assim, avançado nem nada. Estava naquela parte do processo do verbo to be ainda. Então, caminhando com o idioma. Eu lembro de sentar na mesa, assim, Jana, com o pessoal para tomar café, para almoçar, né? A gente fazia isso bastante junto e parecia que eles estavam brigando, assim, de falando tanta coisa misturada e eu não entendia nada. Se eles estivessem me xingando, eu não estava entendendo nada. Mas, assim, eu tive uma família muito boa, assim, pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória do aprendizado, né? E a minha experiência foi maravilhosa. Então, não tenho o que reclamar nesse sentido, mas é um desafio, né? Acho que se você se jogar para uma outra cultura, sair da sua zona de conforto, do seu território, né? Da sua língua, é um desafio muito grande, mas ampliou a minha visão de mundo para sempre, assim, sabe? E quando você retornou,
Aí você já sabia o inglês fluente. Então, meu inglês já estava melhor, né? Tanto que esse programa que eu participei, ele tem uma duração mínima de 1 ano e você pode estender por mais 6 meses, 9 meses ou mais 1 ano. E aí, assim, eu estava com muita vontade de voltar, por incrível que pareça, assim, que às vezes as pessoas ela têm essa visão de que quando você vai para fora, você vai morar, ou o Brasil é isso, é aquilo. A gente sabe dos problemas que existem aqui no nosso Brasil, mas quando você começa a ter essa visão, você pisa num outro território, você começa a enxergar o Brasil que você nunca enxergou, assim, sabe? De olhar os defeitos que a gente tem, o que é comum, como qualquer território, mas também as qualidades, a questão cultural, a questão, enfim, a nossa alegria, a nossa força de vontade, a nossa garra, sabe? Então, eu passei a refletir muito. E eu lembro que com 1 ano, eles me perguntaram se eu queria estender. E aí eu falei, vou ficar por mais 6 meses por causa do inglês, que eu ainda sentia que podia melhorar mais. E aí voltei para o Brasil muito mais confiante para falar o segundo idioma e mudou a minha vida, né, completamente. E quando você retornou, aí já veio a ideia da Sou Bilíngue, como que foi? Já colocou em prática? Bom, desde que eu voltei, assim, eu tinha muito em mente de que eu queria usar o meu inglês de alguma forma, assim, como uma ferramenta de transformação. Enfim, eu lembro que eu voltei eu voltei em dezembro de 2015. Em janeiro, eu já comecei a trabalhar dando aulas de inglês dentro da ONG Gerando Falcões, acho que muita gente conhece. Também como assessora de imprensa lá, né? Então, como eu sou jornalista, fiquei fazendo essas 2 funções. E eu lembro que os jovens, na época, eles me perguntavam muito como que você foi para fora, como que foi sua trajetória. Nossa, eu também quero viajar, eu não conhecia ninguém que tinha ido para fora e você agora me trazendo essa referência. Então, assim, foi um processo e aí eu me vi, assim, mergulhada nesse universo do ensino também. Eu dava aula para pessoas que estavam com nível bem básico, né, na época, ali em Poá, né, aqui no Alto Tietê. E eu lembro que a galera me perguntava muito. E aí, nesse processo, em 2017, eu engravidei, né, do meu filho Caetano. Hoje ele já tem 7 anos. Eu lembro que ele nasceu em dezembro. E a ideia da Sou Bilíngue surgiu em janeiro. Então, foram 2 nascimentos juntos, assim, sabe? E foi, assim, um processo. Eu não sabia como fazer, por onde começar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, não, estou criando uma iniciativa, eu lembro que tinha um edital do MRV, alguma coisa assim, para iniciativas sociais de educação aplicarem. Eu lembro que eu apliquei para esse edital, como sou bilíngue já, então a ideia da Sou já surgiu ali em janeiro. Não fui aprovada, claro, mas eu já comecei a correr atrás e ir atrás desse piloto aí para colocar os jovens para aprender inglês. E, inicialmente era mais o desenvolvimento da língua e orientação sobre possíveis e potenciais destinos fora do Brasil para você realizar intercâmbios mais acessíveis. Então a gente começava a falar do próprio programa de babá, né, que é o au pair que eu fui, de outros programas de voluntariado. Então a galera começou a abrir um pouco a cabeça. Então ele começou um pouco gradativo, assim, sabe? Vai aos poucos, né? Não tem como, né? E aí hoje, como é que funciona esse programa? Explica pra gente. As pessoas fazem, né? Esses alunos fazem as aulas, depois você também tem parcerias, né? Pra fazer intercâmbio, como que funciona? Tá. O programa da Sou Bilíngue, ele é um game, eu costumo falar que é um game em que todo mundo ganha, porque os jovens que querem fazer a iniciativa, eles se inscrevem no site da Sou. A gente geralmente abre inscrição 2 vezes no ano, sempre em maio e novembro, geralmente. Eles se inscrevem para participar da seletiva, em que a gente vai testar o comprometimento. São jovens geralmente de 18 a 29 anos, e a partir do momento que eles são aprovados, geralmente a gente aprova cerca de 300 perfis por semestre, eles começam a jogar esse jogo de desenvolvimento de inglês. Então, eles têm aulas toda semana com materiais da Cambridge, que é a nossa parceira. Eles têm mentorias individuais com brasileiros pelo mundo e estrangeiros também. Então, temos pessoas que estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, Irlanda. Eles têm acolhimento emocional com um grupo de psicólogos. Tem alguns desafios voltados à comunicação engajadora. Então,
e junto com a Soul, eles ajudam a gente a trazer doadores para a iniciativa num game aí, de trazer 10 pessoas para doar R$ 10, por exemplo. E aí, nessa dinâmica, a gente tem uma galera se movimentando para colaborar com o crescimento da iniciativa. E aí, como eu falei, um jogo, né, um game em que as pessoas ganham pontos por todo o seu desempenho. E aí, ao final desse game, as pessoas que mais pontuam são as pessoas que ganham as bolsas de intercâmbio para fora do Brasil. E aí, nessa trilha, né, de capacitação, a gente já mandou jovens para 4 semanas de curso de inglês com acomodação para países como África do Sul, Inglaterra, Canadá, Malta, Irlanda, Estados Unidos. Então, a gente tem feito parcerias com escolas também ao redor do mundo, né? Então, por causa do meu inglês, eu consigo me comunicar com esses territórios. E essas escolas, elas nos dão essas bolsas. Em contrapartida, a gente promove essas escolas dentro da nossa rede. Hoje a gente está com esse alcance de mais de 60 mil seguidores no Instagram. E aí, os alunos que vão pela primeira vez, eles promovem esses destinos. Eles mostram a escola, eles fazem todo esse movimento. Então, acaba que todo mundo se ajuda nessa jornada e ele tem essa vida transformada por causa da experiência participando desse game, né? E é tudo feito de forma online e todo mundo que participa é de rede pública? Como que é? Isso, ele é online. Todos os alunos da Soul são ex-alunos da rede pública. Então, é um requisito que a gente tem, ser ex-aluno de escola pública, ter de 18 a 29 anos. E a gente tem um recorte de renda, né, também, de até 2 salários mínimos per capita. Essas informações a gente coleta no processo de inscrição, né, quando a pessoa vai passando nas etapas. Uma delas é você comprovar tudo que você está trazendo, né, enfim, informar todas essas informações que você trouxe, validar, na verdade, essas informações, sabe? Então, é assim que funciona. E participam alunos do Brasil inteiro? Hoje a gente tem jovens no Acre, no Amazonas, Roraima, aqui no Alto Tietê. A maioria, tem muita gente aqui de Mogi das Cruzes, por exemplo, mas em São Paulo, de forma geral, Rio de Janeiro. Então, realmente é o Brasil todo. A gente estava até ano passado em 20 estados brasileiros. E aí, no segundo semestre, a gente ampliou para a região sul e centro-oeste também, que a gente não tinha alcançado, né? Então, a gente está em todo o território nacional. E como é que você se sente, assim, sabendo que cresceu aqui, começou aqui e já está no Brasil, eles vão para outros lugares do mundo? Uhum. Olha, eu fico muito feliz, assim, de ver que um projeto, né, que iniciou como ideia, que hoje é um programa mesmo, enfim, uma tecnologia social, que é o que a gente costuma falar, né, tem aproximado tanta gente e feito as pessoas enxergarem que o mundo ele é maior que o seu bairro, que é a nossa mensagem, né? Assim, foi o que aconteceu comigo lá atrás, né? De poder enxergar que existem outros caminhos e ver pessoas, até de comunidades indígenas, que a gente conseguiu alcançar pessoas no Acre, ganhando o mundo, indo para fora. E para além das pessoas que não ganham as bolsas, né, tem toda essa trilha, essa jornada, essas conexões que elas fazem, as informações sobre viagem, sobre intercâmbio pelo mundo. Então, ela mesma acaba conseguindo por conta própria. E isso para a gente é muito gratificante. Para mim, pessoalmente, é uma realização, assim. A gente não quer parar. A gente quer fazer com que mais pessoas se tornem bilíngues e que o Brasil seja uma nação aí globalizada, aliás, conectada globalmente, né? Porque eu acho que é o que falta para o nosso país, assim, estar conectado com o mundo, de certa forma, por meio do inglês, né? Com certeza. Nesses anos, você já teve muitos alunos aí com histórias marcantes, eu imagino. Mas tem alguma, assim, para você destacar, contar, dividir aqui com a gente? Tem várias histórias, na verdade, né? Uma delas que me marcou bastante, até uma recente, é o caso da Fran. A Fran, ela é do Rio de Janeiro. Ela foi uma jovem de destaque em 2022, se não me engano. E ela se empenhou muito, se dedicou muito, aproveitou muito a jornada, mas ela não ganhou a bolsa. E, ainda assim, né, ela descobriu outras possibilidades dentro da iniciativa. Ela fez o intercâmbio dela para os Estados Unidos, né, também foi babá e participou do programa de au pair, foi para Chicago, ficou durante o período no programa e voltou e criou a sua própria iniciativa, que é o Pretas Connection, para ajudar outras mulheres negras a aprender inglês também. Então, a Fran, a gente costuma falar que ela é uma semente da Soul também, né? Então, ela ganhou toda essa bagagem, ela falou já publicamente sobre a importância da Soul bilíngue na jornada dela, né? Até para a criação, para criar essa coragem de poder empreender e ajudar outras pessoas a partir da sua experiência. Então,
enfim, é um case que a gente tem muito vivo, assim. Tem a Sara também, que foi pro Havaí com a gente, por meio de bolsa, né? Um destino que todo mundo gostaria muito de ir. Voltou e ganhou essa coragem, né? Entendeu como é essa comunicação com o mundo, aplicou para um mestrado na Itália e está estudando mestrado, tá fazendo o mestrado dela na Itália. Então, assim, é uma menina do extremo leste, aliás, sul de São Paulo, acho que era do Grajaú, e agora está na Itália fazendo o seu mestrado. Então, a gente percebe o quanto, né, o impacto tem gerado aí por causa da Sou Bilíngue ou por algum toquezinho aí da Sou, sabe? Então, isso pra gente é muito gratificante. Com certeza. Ari, recentemente vocês estiveram no programa do Luciano Huck, no quadro The Wall, participando ali com a Sou Bilíngue, você e seu marido, né? Como que foi essa experiência? Trouxe bons, assim, frutos para a ONG, não só lá no programa, depois também, como é que foi? Foi incrível, né? Foi uma surpresa pra gente. A gente já tinha aplicado em 2022 também, só que a gente não passou, né, na época. Aí resolvemos aplicar de novo e aí a gente foi chamado. E foi uma experiência única, eu diria, assim, sabe? Foi um processo muito rápido, assim, do momento em que a gente foi aprovado, foram algumas entrevistas antes da aprovação. E aí, assim que a gente foi aprovado, já teve gravação na Soul, e aí a gente já foi chamado para gravar o programa, então foi um processo bem rápido. E foi muito bom, assim, acho que ter uma visibilidade nacional, estar presente numa mídia nacional para 40 milhões de brasileiros, né, assistindo, trouxe para a gente, claro, um alcance maior nas redes sociais, mas acho que isso também reforça a nossa credibilidade, porque para participar de um programa, né, em rede nacional, você tem que passar por vários critérios, tem uma série de avaliações, né, que eles fazem e tudo mais. E para a gente é um reconhecimento também, assim, da seriedade do nosso trabalho. Então, foi muito legal, assim, é bem emocionante no palco, né, tá ali com o Luciano. Fiquei bem tranquila também, eu achei que eu pudesse ficar mais nervosa, mas foi muito tranquilo, acho que o ambiente deixa a gente tranquilo também, assim, o próprio apresentador. E trouxe pra gente, assim, acho que reforçou essa coisa da credibilidade, a gente ainda não investiu o prêmio, então a gente tem se conectado com bastante pessoas, empresas interessadas em se conectar com a Sou Bilíngue também e participar desse impacto social, então para a gente, o principal fator é a credibilidade que é reforçada e a gente está colhendo esses frutos a partir disso. Então, a gente está bem contente assim, com essa participação. E foi agora em janeiro também, então foi super recente, né? E o prêmio ali que vocês receberam, né? Vai ser todo aplicado na Soul também para poder atender mais alunos? Como que vai ser? Exato. A gente está num momento bem crucial agora de fortalecer as nossas fontes de receita. Acho que eu falei um pouquinho do game, que ele mesmo já nos traz uma fonte de receita. E a gente tem percebido cada vez mais a importância de investir em tecnologia para conseguir atender mais pessoas no Brasil. Embora a gente saiba que muita gente não tem acesso à internet, que é uma realidade latente no Brasil, né? A gente sabe que não é a realidade de todo mundo ter esse acesso. A gente quer implementar a tecnologia para atender, iniciar esse processo como a gente está fazendo, de atender essa parcela que tem. E, assim, hoje a gente consegue trazer 300 alunos para um semestre. Com tecnologia, com investimento em tecnologia, a gente consegue ampliar essa capacidade em um semestre para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, a gente consegue gerar mais impacto, né, e atender mais pessoas de outros territórios. Então, a nossa missão é melhorar as nossas fontes de receita, né? E implementar a tecnologia para fazer a Sou Bilíngue crescer. E aí, com isso também, ter uma fonte de receita ainda mais sustentável, que é o próprio programa, né? A própria dinâmica do programa. E acho que é isso, assim, a tecnologia é o que a gente está vendo muito, né? Nesse universo agora, nesse movimento. E é, de fato, que vai ajudar a gente a reduzir custos operacionais e melhorar a nossa capacidade e dedicar assim, equipes para pensar estrategicamente, sabe? Entendi. Eu separei aqui algumas informações para você comentar. O Léo vai colocar aqui na tela para a gente a primeira, ó. Só 1% dos brasileiros é fluente em inglês e o Brasil está na posição 70 no índice de proficiência em inglês. Esse estudo tem 113 países e territórios. É um estudo aí de uma empresa especialista, né, em educação
e de 2023, mas a gente imagina que hoje em dia não esteja muito diferente disso, né, Ari? Essa situação da fluência, da baixa fluência, você acredita que é por falta de oportunidade ou as pessoas não se interessam tanto pelo inglês ou são vários fatores? Eu acho que é um conjunto de fatores, assim. A questão da oportunidade é fato. A gente também, eu recentemente vi uma pesquisa, acho que saiu na Folha também, dizendo que, acho que pela British também, que 70%, se não me engano, dos professores da rede pública e da rede privada não têm a capacitação ou qualificação adequada para dar aula de inglês. E aí a gente fica refletindo, né, sobre a raiz do problema, assim, sabe? Que, claro, o professor não tem culpa, ele precisa também ter ferramentas para conseguir se qualificar e se capacitar. E eu acho que falta também uma compreensão do brasileiro e no Brasil e do governo, enfim, mas eu atribuiria a toda a nação mesmo, assim, a questão de não compreender o quanto o inglês vai te conectar com o mundo, o quanto isso vai transformar suas perspectivas, assim, as oportunidades, elas estão em inglês. Hoje as buscas no Google, se não me engano, acho que só 5% é em português e o restante, acho que 95% é em inglês, 90% em inglês para pesquisas, enfim. É claro que é traduzido, mas assim, é tudo produzido em inglês. Então, acho que o brasileiro, ele falta, o que a Sol está querendo trazer também muito, é conscientizar essas pessoas da importância da gente se conectar com o mundo. E a gente só vai se conectar com o mundo a partir do momento em que a gente consegue falar com ele na língua universal, entendeu? Então, o inglês é a língua business, né? A língua dos negócios, é a língua que a maior parte da população fala depois do mandarim. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa visão e a gente está tentando implementar isso. Se você quer se fazer ouvido, se você quer uma boa posição no mercado de trabalho, se você quer se posicionar de certa forma, né, com a sua cultura, enfim, em outro território, você vai ter que fazer na língua universal, não é no português, porque as pessoas não vão te entender. Então, acho que é uma coisa assim de falta consciência da população, do governo, enfim, das pessoas entenderem a dimensão que o quanto de oportunidade o inglês vai trazer a partir do momento que você se comunica em outro idioma, né? Com certeza. A gente sabe também quem tem o inglês, né, fluente consegue também oportunidades que trazem uma remuneração maior, né, para a pessoa. Isso também tem pesquisas que dizem isso. Então, tem esses caminhos aí, né? Não é só para viajar para fora, mas mesmo você estando aqui no Brasil, né, faz toda a diferença. Total, é isso, assim, acho que é o mercado de trabalho, super importante, tudo, na verdade, é que a gente sempre vai colocar o mercado de trabalho porque as pessoas, elas querem ganhar melhor, a gente precisa ganhar mais e tal, só que a gente precisa se comunicar em outro idioma, então tem as grandes empresas, né, que estão crescendo, expandindo globalmente, como que ela vai colocar um time do Brasil para se comunicar com um time, sei lá, da Índia se os dois não falam a mesma língua. Então, é isso que o brasileiro tem que entender, né? Para que ele consiga acessar essas oportunidades, ele precisa se comunicar na língua universal. Então, cabe a gente agora correr atrás, né? Acho que dos países da América Latina, o Brasil é um dos que está mais atrás disso, né? Então, a SOA, ela chega para tentar construir essa ideia sobre a importância de você se comunicar em inglês e se comunicar com o mundo. Certeza. Tem outra notícia aqui que eu destaquei, Léo vai colocar para a gente. É um professor de escola pública, né, que foi o único brasileiro finalista do Nobel da Educação. Ele foi eleito educador do ano no ano passado, 2024. Ele é um professor do Espírito Santo. Concorreu com 5.000 inscritos e está entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize 2025. Que legal. Não é. E como é que você se sente vendo isso, né? Professor de escola pública. A gente sabe que tem muito professor bom em escola pública no Brasil inteiro, né? Com certeza, sim. A gente fala das deficiências do ensino e tudo mais, mas não é pela falta de vontade ou, enfim, de experiência do professor, né? Acho que a rede pública tem toda uma questão estrutural também, a desigualdade social, enfim, uma série de fatores que faz com que o jovem não aprenda, um aluno, uma criança não aprenda, né? Às vezes a questão dentro de casa, a questão emocional, a questão de alimentação, enfim, uma série de fatores. Mas, com certeza, a gente tem professores tão incríveis, né? Como ele, inclusive, aqui no Brasil, e a gente tem que reconhecer e aplaudir mesmo, né? Pessoas
como esse educador, com certeza. E você também, a ONG, sabe a diferença, né, desses concursos, né, de valorizar o trabalho que é feito, porque esse reconhecimento também é o que motiva a seguir em frente, né? Com certeza. A gente tem que correr atrás e buscar, né, cada vez mais reconhecimentos como esse. A gente tem potencial demais, assim, de conseguir esses reconhecimentos, sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana. E vamos falar então agora do nosso momento nostalgia. Ari, a gente também gosta de lembrar da infância, a gente está falando de educação, então lembrar um pouquinho da infância dos convidados aqui do Nossa Educa. Vamos colocar aqui na tela a Ariane quando era criança. O que essa foto te lembra? Quem que tá aí? É sua mãe e seu pai? Meus pais, exato. Bom, eu nasci em Guararema, né? Aqui pertinho de Mogi. Assim, essa foto para mim, ela representa muito, assim, o amor que eu tive dos meus pais para poder trilhar a jornada que eu trilho hoje, né? Então, eu me sinto uma pessoa amada, assim, pelos meus pais, sempre fui. E assim, eu sou porque eles estão aí também, né? Porque eles me formaram essa pessoa. E a gente, enfim, passou por várias questões, né? Eu sempre morei de aluguel. Meu pai, na época, trabalhava como auxiliar de almoxarifado, minha mãe manicure. Então, eu não tive uma infância rica, né? Mas eu tive uma infância feliz. Eu fui uma criança feliz, eu tive a oportunidade de brincar bastante. Gostava de brincar de bola na rua. Então, eu tive uma infância muito tranquila. Em Guararema, andava de bicicleta ali pela cidade com as minhas amigas. Então, eu tenho uma memória muito forte de brincar de queimada na rua. Então, acho que essa foto representa a alegria da criança que eu fui também, sabe? Então, enfim. Gosto muito de Guararema também, né? Aqui pertinho. Tenho um carinho muito grande por essa foto, que eu descobri, na verdade, recentemente, na casa da minha avó, assim, faz nem 3 meses, eu acho, que ela estava revendo os álbuns, e aí ela me mostrou essa foto, eu falei, mas eu não tenho essa foto é inédita. Mas eu devia ter, o quê? Uns 7 aninhos, mais ou menos. Nem imaginava que ia pelo jornalismo, ou já tinha alguém aí que te incentivou? Como é que foi a escolha? Não tinha, assim, eu não fazia ideia, acho que eu só queria brincar mesmo, não tinha essa coisa de profissão. Eu acho que quando eu comecei a crescer um pouquinho, eu lembro que talvez lá no ensino fundamental, eu lembro das pessoas perguntarem, mas o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava, eu quero ser bióloga marinha, porque eu gosto de animais, assim. Eu quero ser, sei lá. Não falava jornalismo, assim. Eu comecei a ter essa noção de carreira depois que eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro emprego, com 15 anos. Acho que eu mencionei que eu trabalhei no shopping. E aí eu via, né, comecei a ganhar essas referências novas, né? Então, meus chefes, tinha uma pessoa muito querida lá no shopping, a Marici, inclusive, que é jornalista, e ela me incentivou muito, assim, nesse universo. Ela falou muito da profissão, e eu me considero uma pessoa comunicativa, gostava de me comunicar. Claro que eu não tinha uma habilidade de comunicação, acho que eu acabo desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Mas era uma área que eu falei, por que não, né? Pensei em psicologia também na época, mas aí optei por jornalismo. E eu gosto bastante, assim, dessa profissão. A gente tem vários desafios, mas é comunicação, né? E comunicação tá em tudo. Ajuda tudo, né? Exato. Então, enfim, acho que escolhi essa profissão certa, embora a vida tenha me levado para outros caminhos, né? Mas o jornalismo, a comunicação tá sempre ali perto, né? A comunicação é para sempre, né? Acho que mesmo para quem não faz a profissão, não segue nessa profissão, ela precisa se comunicar. Mas claro que a formação me ajudou muito nessa minha trajetória do empreendedorismo social, com certeza. E para começar também um negócio aí que você, né, que teve a ideia, tudo, também precisa estudar bastante, ir atrás de pessoas para te ajudar, não foi sozinha, né? Não, a gente não faz nada sozinha, né? Então, foi toda uma rede aí, né, que me ajudou. Eu acho que o empreendedorismo em si, ele é um pouco solitário, porque é você que tem a ideia, você que tem a visão, você que está ali no dia a dia, e as pessoas nunca vão fazer como você, porque você que tem, você que quer fazer aquilo e tal. Mas, claro, eu tive pessoas muito importantes nessa minha trajetória, as próprias pessoas da Gerando Falcões mesmo, acho que foram pessoas muito importantes. A Mayara Lira, inclusive, é minha conselheira.
é a cofundadora da Gerando, né? Então, tive muitas portas abertas aí, e as conexões. Acho que uma coisa legal nessa jornada é a possibilidade de você se conectar com outras pessoas desse universo, você aprender. Então, no começo eu fiz bastante capacitação de empreendedorismo, né? Feminino, empreendedorismo social. Então, isso me ajudou bastante, me ajuda, né? Acho que a gente vai estar sempre em constante aprendizado nessa jornada. Então, enfim, é gratificante, mas a gente sabe também que não são só flores, tem muitos Uhum. desafios nessa trilha. Com certeza. E o futuro da Soul, o que que você imagina, né? O que que você trilha? Você costuma fazer muito planejamento? Como que é? Olha, eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu penso muito grande, assim, eu tenho, às vezes tem que colocar um pouquinho no chão para poder, tá, vamos um passo de cada vez. Mas a gente tem como missão, né, muito mais forte agora, que é tornar o Brasil bilíngue globalmente conectado. E é nessa direção que a gente está indo. A gente está indo aos poucos. Como eu falei, é a tecnologia que vai nos ajudar a implementar. Sistemas aí para melhorar o nosso atendimento. Então, a gente quer poder alcançar cada vez mais territórios brasileiros, né? Mais regiões que a gente ainda não alcançou. A gente quer estar mais presente também nas escolas públicas, que é um projeto que a gente tem, de chegar mais para essas pessoas que ainda estão no ensino médio, de poder plantar uma sementinha, sabe, na cabeça dessas pessoas, de que existem outros caminhos, de que o mundo é muito maior que o nosso bairro. Então, a gente tem essa missão aí cada vez mais latente e a gente vai perseguir, né? A gente fala em inglês pursue, né? Uhum. Que seria como pode dizer? Tipo, ir adiante. A gente vai persistir, talvez, nesse Uhum. sonho, nesse objetivo. E é isso, assim, estamos confiantes que a gente vai chegar lá e, claro, com equipe, com pessoas, ganhando cada vez mais conhecimento, se capacitando. Então, a gente está nessa trilha de tornar esse Brasil bilíngue globalmente conectado. Muito bom. Ari, vamos falar um pouquinho de literatura que eu gosto bastante. Eu sempre peço para quem vem aqui trazer uma sugestão do que estiver lendo ou do que queria recomendar, né, para o pessoal que está acompanhando o nosso Educa. Você trouxe uma sugestão, vou pôr aqui na tela a capa do livro. Indomável. Você está lendo agora, é isso? Eu tô lendo esse livro, já tô mais da metade do livro já. É um livro que eu gostei muito, assim, eu acho que é uma leitura que fala muito sobre coragem, sobre liberdade, sobre autenticidade. E é baseado muito na história da Glennon, né? Então ela fala muito é meio que uma autobiografia também, mas ela traz várias histórias em que a gente começa a refletir sobre a nossa jornada, principalmente a gente que é mulher, assim. Então, eu gosto muito, tenho gostado muito das histórias. Ela fala, teve uma frase que ela falou assim, que as pessoas, elas têm muito medo de morrer, mas as pessoas também têm muito medo de viver, né? A gente tem medo de tudo, então, pô, é uma coisa que ficou muito latente, assim. Então, se a gente tem medo de morrer, vamos viver, então, sabe? Vamos aproveitar as oportunidades, vamos ser quem a gente é, sem se preocupar muito com o que as pessoas... Porque a gente tem muito essa questão de se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Se você tá demais, se você tá, enfim, sonhando muito alto, sonhando muito baixo. Você tá sempre se baseando na sua capacidade ou... A sua motivação é baseada no que as pessoas vão devolver para você sobre você, sabe? Então, eu acho que, enfim, esse livro eu tenho aprendido bastante, acho que traz várias reflexões com relação a isso, assim, a liberdade e a autenticidade é uma coisa que eu prezo, priorizo e eu recomendo, assim, para toda mulher que tem alguma insegurança, como é comum, né? Todas Com nós certeza. temos. É um livro que eu tenho gostado bastante de ler. Muito legal, não conhecia não, vou colocar na minha listinha, então. Você vai gostar. Desde o primeiro capítulo eu já falei, cara, que legal. Aí tô devorando já. Bacana. Eu também trouxe uma dica aqui, Que legal. Ari, Viola Davis, Em Busca de adoro. Mim. Esse livro também é biografia, mostra a dificuldade, como foi difícil o começo da carreira. Hoje uma artista aí, né, reconhecida mundialmente, fez séries e filmes maravilhosos. E é muito bacana também esse livro. Acho que vai um pouquinho na linha daí do que você recomendou. Legal. Muito legal, trouxe essa dica que ganhei de uma amiga, também gostei muito. Eu gostei, eu já li esse livro também, gosto muito da história. É uma história bem difícil, né? E eu gostei demais, assim, é uma mulher, enfim, sem palavras para Viola Davis, né? Inspira a Incrível. gente, né, a seguir, né? Com certeza. E eu vou
Fala pro pessoal de casa, tá acompanhando, vendo as nossas dicas aqui. Eu vou deixar nos comentários o link desses livros para vocês adquirirem. Comprando no nosso link, vocês ajudam aqui o projeto Nossa Educa, uma forma aí da gente ir atrás e continuar o projeto, né, Ari? Vamos falar um pouquinho então agora, antes da gente encerrar. Você dá uma dica para jovens, quem quer aprender inglês, né? Mesmo que às vezes, né, já passou da idade, não tem idade, né? Hoje a gente está muito forte, né, na tecnologia, a internet. Acho que jovens já estão meio que se inserindo por meio dos jogos, que a gente vê que é muito comum. Eu acho que o máximo possível que a gente puder absorver inglês, assim, seja mudando a nossa configuração no celular para o inglês, o máximo possível de contato que a gente puder ter com o segundo idioma, vai nos ajudar lá na frente a entender melhor, a absorver melhor. Eu acho que tem, enfim, a própria Sou Bilíngue, né? Para quem tem o perfil e puder se inscrever e quiser fazer parte, a gente também tá aí nas redes sociais, mas acho que é começar, assim, com o que você gosta, né? A se conectar com o idioma a partir do que você gosta, se é filme, se é série, se é jogo, se é leitura, né? De repente, um livro que você já leu em português, você lê ele em inglês, tentar aos pouquinhos, né? E se familiarizando com as palavras. Então, acho que é uma dica que eu dou, assim, para as pessoas que querem aprender um segundo idioma e se inscrever para a Sou Bilíngue, né? Quem puder aí, a gente tá aí à disposição. E no caso, a gente sabe também hoje tem aplicativos, né? A gente sabe as séries, os streamings, a gente consegue colocar a legenda ali que quiser. Então, tem muita, né? Só ir atrás aí dessas facilidades. Isso ajuda muito, assim. Claro que, se possível, se der para ter um professor, alguém para conversar, para trocar, isso também, sem dúvida alguma, né? Isso ajuda. Acho que quanto mais contato você tem com o idioma, melhor. Se você puder ter esse contato pelo menos 10, 15 minutinhos por dia, como eu falei, mudando a sua configuração do celular. Hoje a gente está o tempo inteiro no celular, né? Então, essas pequenas ações, essas pequenas atitudes já vai ajudar bastante a você começar a se familiarizar, né? Mas eu acho que tem muita gente que já sabe muita palavra e muita coisa em inglês, mas não imagina que sabe, entendeu? Então, acho que isso é bem curioso também. Com certeza. E para quem ficou interessado também, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Sou Bilíngue, da Ariane, como é que faz para te encontrar? A gente está no Instagram, né? No @soubilíngue, sou de alma, em inglês, SOUL. E também temos o nosso site, né, o soubilíngue.com, né, também tem informações sobre voluntariado, sobre aplicação para Soul, tem muito a questão da nossa transparência, como que funciona o game, então tá tudo no nosso site, a gente está no LinkedIn, enfim. Estamos nas redes sociais, é só encontrar a gente no @soubilíngue. E você falou também voluntariado. Quem quiser ajudar também fazer parte, que tipo de profissionais que podem? A gente hoje tem 3 frentes de voluntariado. A gente tem oportunidades para psicólogos, para professores de inglês e para mentores, que são mentores de inglês, né? Pessoas que não precisam ter uma super habilidade no inglês, ter pelo menos um nível intermediário, para poder praticar a conversação com esse jovem, ser uma referência para ele aí nesse universo. Você que trabalha com inglês, né, que tem esse contato com o idioma também, mesmo que você não tenha qualquer habilidade de ensino, porque isso não vai ser exigido de você, para você se conectar com essa pessoa e ser essa referência, e ajudar ela com as atividades de inglês, né, a praticar a conversação, a dar uma dica. Então, todos esses voluntariados, né, essas áreas de voluntariado, existem coordenações que orientam os voluntários. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter todo o suporte nessa jornada. Geralmente, a trilha do voluntário, ele tem aí uma duração média de 5 meses, de 5 a 6 meses, cada grupo, né, eu diria. Aí você pode renovar por mais 6 meses e tudo mais. E aí são todos preparados pela nossa equipe, né? Então, a gente tem todas as coordenações para ajudar a integrar esses profissionais numa carga horária aí de 3 a 4 horas por mês. Então, às vezes, é uma coisa que cabe na sua rotina para poder participar, né? E vai impactar bastante. Então é isso, Ari, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu projeto, que continue aí por muitos e muitos anos, impactando, ajudando na vida de tanta gente. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, adorei trocar com você aqui. Obrigada. Agradeço a você também que acompanhou esse 9º episódio do nosso Educa Podcast. E eu reforço, então, se inscreva no canal, curte, compartilha e comenta aqui no nosso canal, combinado? Até a próxima, então. Tchau, tchau.